Olá, crianças, bom sábado. Eu sou a Dayana e hoje eu trouxe uma história para vocês que fala um pouquinho sobre fidelidade e confiança. E essa história está registrada lá na Bíblia, no capítulo 6 de Daniel. Daniel, ele vivia em um castelo e esse castelo era governado pelo rei Dário. Daniel era muito amigo do rei Dário, mas acima de tudo, Daniel era amigo de Deus. 3 vezes por dia, o Daniel orava. Ele orava pela manhã, à tarde e à noite. Ele era muito amigo de Deus e ele confiava muito no Senhor, porque ele sabia que em outros momentos Deus estava sempre ao seu lado. Mas naquele castelo, Daniel não vivia sozinho, só ele e o rei. Havia outros homens. Daniel, ele fazia parte ali do conselho do rei. Ele era um dos sábios que sempre dava conselhos quando o rei precisava. Só que lá também havia outros homens que faziam parte desse conselho, que não eram amigos de Deus. E eles não gostavam de Daniel e não gostavam dessa amizade que Daniel tinha com o rei. E eles observavam Daniel e eles notaram que todos os dias Daniel fazia 3 orações na sua janela, pela manhã, à tarde e à noite. E eles tiveram uma ideia. Já que a gente não gosta de Daniel e nós queremos tirá-lo do nosso caminho, nós podemos fazer uma lei. E nessa lei vai estar escrito o seguinte: todos só poderão adorar ao rei daqui, o rei Dário. Não existe outro Deus além do nosso rei. E quem desobedecer essa lei, quem orar e servir a outro Deus, será jogado imediatamente dentro da cova dos leões. E eles correram até o rei, apresentaram aquela lei e sabe o que o rei fez? O rei aprovou. Que rei orgulhoso, né? Lógico, aquela lei só beneficiava ele. E ele aprovou aquela lei de que todos daquele lugar, que todos daquele reinado só poderiam adorar a ele, o rei Dário. Daniel ficou sabendo dessa lei. E vocês acham que ele ficou com medo? Vocês acham que a confiança dele foi abalada? Não. Daniel era fiel ao Deus do céu. E ele não deixou que uma lei que proibisse ele de orar fosse real na vida dele. E ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou todos os dias com as suas orações, pela manhã, à tarde e à noite. E aqueles homens sabiam que Daniel era fiel e sabiam que Daniel não cumpriria a lei. E eles estavam lá, observando. E quando eles viram Daniel orando, correram até o rei para contar. Rei Dário, sabe quem desobedeceu o decreto? Sabe quem desobedeceu a sua lei? Isso mesmo, Daniel. E ele precisa pagar pela desobediência dele. O rei Dário ficou muito entristecido, porque ele era muito amigo de Daniel e ele sabia que Daniel era um servo de Deus e um homem bom. Só que naquele momento que ele assinou o decreto, ele não lembrava disso. E com muita dor no seu coração, ele teve que fazer valer aquela penalidade da sua lei. E correram para jogar Daniel dentro da cova dos leões. Daniel passou a noite inteirinha dentro daquele lugar, rodeado por leões. E vocês acham que aconteceu algum mal a Daniel? Não aconteceu. Daniel passou aquela madrugada orando e pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, o salvasse. E a sua oração foi atendida. Deus mandou um anjo para que cuidasse de Daniel e ficasse com ele todo o momento que ele estivesse lá dentro. E a única coisa que aqueles leões fizeram, sabe o que foi? Eles dormiram a noite inteira. Quando amanheceu, estava bem cedinho, o rei Dário correu até a cova para encontrar o seu amigo. E o rei tinha certeza que o Deus verdadeiro salvaria Daniel, o seu grande amigo.
Que lição essa história nos ensina, né? Essa história nos ensina a nós sermos fiéis e nós termos confiança que Deus está sempre ao nosso lado, não importa o que aconteça, não importa as consequências. O Deus verdadeiro está sempre com a gente. E você? Você confia nesse Deus? Nunca, jamais se esqueça de orar. Agradeça a Deus por sua vida e peça para que Ele esteja com você em todos os momentos. Então eu te convido agora a fechar os seus olhos e juntos vamos fazer uma oração. Posição de oração. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Queremos te agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações. Então, por favor, Senhor, fale sempre ao nosso coração, que possamos sempre ser fiéis e obedientes à Tua palavra e à Tua vontade. Esteja com a gente, cuide da nossa família. Em Teu nome oramos. Amém. Um feliz sábado para vocês.